Muito bem, eu sou Anderson, do canal Teologia Puritana Explicada, e estamos tratando sobre o poder de Deus, a onipotência de Deus, esse atributo que o nosso Deus ele tem, né? E é a onipotência, porque ele tem todo o poder. O poder ordenado é a operação do decreto divino, que de acordo com o seu poder absoluto, Deus possa operar uma mudança. Ele escolhe não fazê-lo por causa do decreto que fez. Assim, por exemplo, em Mateus 26, 53 e 54. Cristo fala de poder absoluto. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai e ele enviaria agora mais de 2 legiões de anjos? E aqui está falando sobre o poder absoluto. Você acha que Jesus, quando está dando exemplo de Jesus, está falando. Você lembra quando Jesus falou, né? Se eu quiser, o Pai envia legiões de anjos aqui. É um poder absoluto que a natureza divina tem. Porém, não significa que ele vai usar esse poder absoluto, né? Aqui, ó. Ele escolhe não fazê-lo, é o que está dizendo aqui, por causa do decreto que já fez. Ou seja, o seu poder, ele se limitou em que sentido? Porque ele não poderia contradizer o que ele já havia decretado com seu poder e com certeza há de acontecer por causa do seu poder. Então não pode entrar em contradição. Essa é a ideia. Muito bom esse exemplo. O poder absoluto de Deus é um poder necessário porque pertence à sua essência, mas seu poder ordenado é livre, pois é um ato de sua vontade. Então é a sua vontade, é o seu querer, é o poder ordenado. Nós falamos sobre esse poder ordenado aqui, que ele falou. O ordenado é aquele mediante o qual Deus faz aquilo que decretou fazer. É isso que ele está falando aqui, quando ele usou o exemplo de Jesus aqui anteriormente, né? Poder absoluto é um poder necessário porque pertence à sua essência, mas seu poder ordenado é livre, pois é um ato de sua vontade. Ou seja, se ele prometeu, ele decretou, então vai acontecer. Porém, se ele não quiser prometer, não quiser decretar, não vai, não, né? Então não tem esse tipo de comprometimento, né, com a sua palavra. Então, ele é um poder ordenado que também é livre, né? Ele pode fazer ou não. Vamos lá. As criaturas, em relação entre a vontade e o poder de Deus, é ainda outra maneira de conceber a grandeza do poder dele. A vontade e o poder de Deus. Ou seja, a vontade e o poder dele são coisas distintas, né? As criaturas possuem vontade, mas muitas não têm a capacidade de fazer o que gostariam. Não têm poder para fazer o que elas gostam. Né? A gente tem um exemplo, às vezes, do recurso financeiro. Né? Às vezes a pessoa quer fazer algo, mas não tem poder aquisitivo para fazer isso. Mas o poder de Deus não é menor que a sua vontade. Afinal, seu poder de agir não se distingue da sua vontade de agir. Então, ele tem todo o poder, mas o seu poder e a sua vontade estão inteiramente alinhadas, né, em conjunto. É isso que ele fala. Embora de conformidade com o seu poder ordenado, ou seja, aquilo que ele já falou que deveria acontecer, que ele ordenou, decretou, né? Então tem que estar em conformidade. Deus não queira, conforme com o seu poder ordenado, Deus não queira fazer certas coisas. Ainda assim, supondo que queira, ele é capaz de realizar isso, de maneira que em tua noção de poder divino tens de ampliá-las, de maneira que em tua noção de poder divino tens dever de ampliá-la ainda mais e não imaginar que Deus pode fazer apenas aquilo que decidiu fazer. Ou seja, a noção de poder que ele tem, o poder divino, como ele é Deus, ele pode ampliar. Ou seja, se ele falou que, por exemplo, sobre condenação, vamos dar um exemplo aqui, né? Algo, por exemplo, vamos dizer, um mandamento, por exemplo, que às vezes é consequência de morte. Vamos pegar alguns exemplos da lei de Moisés, né? Que naquela época, se fosse pego no ato de traição, deveria ser apedrejada a mulher, né? Então ali
digamos que foi algo que Deus decretou, assim, é óbvio, né, que nos 10 mandamentos não está esse tipo de punição, mas digamos que Deus decretou. Ele poderia falar, ao invés de apedrejada, ainda deve ser algo tipo, sei lá, mutilado, alguma coisa assim, que fosse ainda mais intenso. Ou então, depois de apedrejada, ainda, por exemplo, ela vai ser ressuscitada. Ele mostrou o seu poder ainda posteriormente, depois do que ele decretou, entendeu? Então, essa é a ideia do texto aqui. Só estou dando alguns exemplos didáticos aqui que está vindo na hora, tá, pessoal? Algumas coisas não fazem muito sentido, né? Então, vamos lá. Continuar aqui. Os seres humanos concebem os atributos de Deus observando a relação que os atributos divinos têm entre si. O conhecimento de Deus diz respeito às coisas possíveis. A sabedoria de Deus fala da propriedade com que as coisas são feitas. A vontade de Deus decide que coisas devem ser feitas, e o poder de Deus capacita-os a fazê-las. Em outras palavras, o poder de Deus é sua capacidade de agir, e sua sabedoria é a diretora de sua ação. Como eu dei o exemplo, né? Sabedoria. Sua vontade determina sua sabedoria. Ele está falando duas coisas. Sua vontade determina, sua sabedoria dirige e seu poder efetua. Por esse motivo, Charnock subordina o poder ordenado de Deus ao entendimento e à vontade de Deus. Então está subordinado ao entendimento e à vontade de Deus, o poder, como falamos aqui, o poder ordenado, que é aquilo que ele pode falar um decreto, ordenar que aconteça e se acontecerá. Sua vontade é a causa suprema de tudo que resiste ao tempo, e todas as coisas passam a existir conforme ele quer que existam. Está falando do poder de Deus. Seu poder é apenas sua vontade, agindo perpetuamente e se desenrolando no tempo que sua vontade havia estabelecido desde a eternidade. Ou desde sempre, né? Desde antes. Charnock observa que alguns sustentam que o entendimento e a vontade divina são maiores do que seu poder absoluto, pois Deus entende os pecados e decide permiti-los, mas é incapaz de cometer qualquer mal ou praticar qualquer ação injusta, nem ter o poder de fazê-lo. Se Deus fosse capaz de realizar esses atos imperfeitos, por exemplo, praticar o mal, isso indicaria impotência ou fraqueza em Deus. O paradoxo é que faz parte do poder de Deus não ser capaz de fazer o mal. Ele não tem, faz parte do poder de Deus. Então ele tem o poder de não fazer o mal, é o poder, a negação, né? Ele tem poder de fazer o mal, ele tem poder de não fazer o mal, é isso que ele está falando. Então ele não deixa de ter poder, né? Qualquer que seja a vontade de Deus, ela será consistente com seu poder, pois ele é incapaz de querer fazer coisas contrárias à sua natureza. Desse modo, esses dois atributos estão em harmonia. Vamos continuar, porque tem que terminar esse atributo nesse segundo vídeo, né? O poder de Deus não é algo distinto da essência de Deus, mas pertence essencialmente à sua natureza. Assim, ser onipotente é ser Deus. Ou seja, todo poder é ser Deus. O que faz da onipotência outro atributo incomunicável. É apenas Deus que é onipotente. Até mesmo para a natureza humana de Jesus Cristo. Ou seja, não foi comunicado para a natureza humana de Jesus Cristo, mas foi comunicado para... não para a natureza humana, né? Então, de repente, ele se despiu desse atributo da onipotência, né? Vamos lá, então. Vamos partir para cima aqui. Charnock argumenta em oposição à ideia luterana de compartilhamento de propriedades, que se a natureza humana de Cristo possuía de fato a onipotência, então a essência de Deus também seria comunicada à sua humanidade. E então a eternidade teria sido comunicada. Assim, a sua humanidade não lhe foi dada no tempo, sua humanidade não seria composta. Ou seja, seu corpo não seria corpo e sua alma não seria alma.
Esse foi um desdobramento natural do axioma reformado que o infinito era incapaz de conter o infinito. Que o finito era incapaz de conter o infinito. Certo? Mas o poder de Deus é infinito, porque pode produzir resultados infinitos. 10. Embora pelo seu poder absoluto Deus possa produzir resultados infinitos e mundos infinitos, o exercício de seu poder está subordinado ao decreto. Daí a expressão poder ordenado. Golden chama a atenção para o fato de que alguns teólogos afirmam que quando Deus seja onipotente, afirmam que, conquanto Deus seja onipotente, ainda assim não é onivolente, querendo dizer todas as coisas, embora possa fazer todas as coisas em quantidade infinita maior que aquilo que tem feito, ainda assim não querer fazer todas as coisas de que é capaz, pois seu poder está limitado por sua vontade. Mas ainda que o exercício do poder de Deus esteja subordinado ao decreto, Charnock tem o cuidado de destacar que a essência de Deus, a essência de seu poder não está subordinada ao decreto, visto que o poder de Deus é eterno, como está escrito em Romanos 1:20. Leite assinala que o poder de Deus é apropriadamente denominado onipotência porque é perpétuo. Porque é perpétuo. Não tem fim. Né? Não quer dizer que aqui que ele está falando é perpétuo. A onipotência é porque é perpétuo. Não é porque que ele pode fazer, como ele explicou ainda. Mas ainda que o exercício do poder de Deus esteja subordinado ao decreto. Como ele tem essas restrições da sabedoria e tal, então não é aquele poder que está totalmente exposto, assim, ele faz o que quer, como se fosse uma criança desgovernada, que bate a mão aqui, não sei o que e tal. Não. Como ele tem a sua sabedoria, ele tem, como aqui está falando, aquilo que ele já ordenou, né? Então precisa ter essa harmonia, essa simplicidade de cada atributo. Entendeu? Por quê? Porque que é onipotente? Porque é perpétuo, porque não acaba. Se quiser exercer eternamente uma força, ele exerce. Se ele quiser manter a humanidade vivendo, ele faz. Então vamos lá. Assim como é a sua essência, tanto Leite quanto Charnock ligam um atributo de Deus ao outro e assim mostram que são consistentes. O poder de Deus tem necessariamente de ser poder onipotente porque Deus é o Deus eterno e infinito. Acerca da simplicidade de Deus. Por isso que ele é onipotente, porque ele é eterno e infinito, ou seja, ele sempre vai exercer o seu poder, porque ele sempre vai estar vivo, então ele é um poder eterno no sentido de perpétuo. Muito bom, né? Essa claridade. O poder de Deus tem necessariamente de ser poder onipotente, porque Deus é um Deus eterno e infinito. Acerca da simplicidade de Deus, Charnock comenta, conforme assinalado anteriormente, que quanto mais espiritual cada substância é, mais poderosa será. Isso é Charnock que fala, hein? Todas as perfeições estão mais unidas em um ser simples do que um ser composto. É o espírito, né? A composição, certo? Onde está a maior simplicidade, aí está a maior unidade. E onde está a maior unidade, está o maior poder. O poder de Deus pode ser percebido a partir da totalidade de suas obras, aquelas que acontecem fora dele ou são distintas dele, ou seja, a maneira para nós entendermos de uma maneira didática sobre esse poder de Deus é através da natureza, através do que ele fez, então a gente consegue entender o poder de Deus, porque está evidente. Nessas obras é possível por meio da lente da fé, seja a criação, seja governo, seja a redenção. Nessas obras é possível por meio da lente da fé. 20 já tá? Tá. Chegar a ver a sabedoria de Deus, mas um elemento importante que falta até agora é a pureza das obras de Deus. Ele já está puxando o gancho para o outro, né? Vamos ver de novo aqui. Nessas obras é possível, por meio da lente da fé, chegar a ver a sabedoria de Deus. Mas um elemento importante que falta até agora é a pureza das obras de Deus. Com isso, Charnock quer dizer que se pode imputar a Deus os atributos de infinitude,
eternidade, onipotência e etc. E tudo isso está certo. Mas se concebermos essa perfeição excelente e a santidade, e imaginarmos com uma ínfima contaminação de mal, nós o tornamos nada menos do que um monstro infinito. Na mente de Charnock, a santidade é um atributo que possui uma excelência acima de outras perfeições divinas. Aqui Charnock já está puxando para, na verdade, os doutores aqui, Joel Bick, ele já está puxando o assunto para o próximo atributo, que é a santidade de Deus. Por isso que ele fala, todo esse poder, tudo isso que nós já falamos, se não tiver a santidade de Deus, poderia ser um monstro infinito que todos nós estaríamos acabados. Então, meu irmão, essa foi a onipotência de Deus. Espero que você tenha entendido aí, né, Micaías? Então, vai deixando o seu like aí, porque é isso aí, a santidade de Deus.